o mercado de trabalho é outro. Então, assim, se eu entendo que eu vou catar um adolescente, vou botar numa empresa e ele vai dispensar 15 anos da vida dele na minha empresa, eu tô errado. Eu não vou conseguir, porque o pensamento é diferente. Então, há um choque de geração. O chefe hoje é aquele que acha legal 20 anos de empresa. O funcionário dele não acha. Então, se esses dois não conseguem se compreender, as políticas vão ser complicadas. Olá, tudo bem por aí? Este é mais um podcast da DCC Educação Corporativa. Eu sou Josiane Silva, fundadora da empresa. E aqui a gente sempre olha convidados e esse podcast está cada vez mais científico. Vocês vão entender por quê. Bom, como eu disse, os nossos convidados sempre trazem suas experiências, seus conhecimentos, compartilham conosco. E hoje é bem especial. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é neurocomunicação? Então a gente vai descobrir isso hoje com o nosso convidado. Porque ele era um adolescente tímido, né? E finalmente ele descobriu a verdade sobre a comunicação com crianças e adolescentes depois de atuar durante muitos anos como professor e comunicador. Além de professor, ele é cientista e fundador do Instituto Brasileiro de Neurocomunicação. Com vocês, William Borghetti. William! Muito gostei da abertura, hein? Muito obrigada pela sua presença. Estou muito feliz. Deu para enganar bem quem está assistindo. Parece que vai ser bom o negócio, hein? Vai ser bom, sim. Muito bom. Eu estou apostando muito. E além disso, William, deixa eu só fazer eu preciso dedicar esse podcast para uma pessoa que já esteve aqui conosco, o professor Rodrigo Leite, que indicou você para estar aqui. Olha só, os participantes estão indicando outros participantes. Então, isso aqui vai ser uma regra agora, hein? Um salve para o professor Rodrigo aí. Obrigado por ter indicado, porque isso realmente ajuda a gente a espalhar a ideia, né? Então, sempre que a gente pega um público novo, conhece pessoas novas e vai ampliando esse conhecimento, então, salve aí para o professor Rodrigo Leite. Isso aí, muito obrigada. Então, vamos lá. Vamos começar, que o nosso tempo é pouquinho. Bora. Vai passar rápido, viu? Então, para a gente começar, eu queria perguntar para você o que é neurocomunicação. Basicamente é o seguinte, existe uma ideia, né, de que se comunicar é um dom. Então, assim, a pessoa tem o dom de falar em público, tem o dom de conversar com as pessoas, ele é extrovertido, né? Então, existem algumas ideias que quando a gente coloca cientificamente o teste do que é conversar, você percebe que conversar é uma habilidade. Então, você aprende a conversar e a se comunicar igual você aprende a andar de bicicleta, a fazer arroz, empinar moto, você aprende. Cai, se rala, tem as dificuldades, tem a técnica, tem o treino, Sim. mas que você aprende. E uma coisa que sempre me intrigou foi a questão da emocionalidade ligada à comunicação. Então, quando a gente aprende uma língua, nós temos conexões emocionais com aquele idioma. A gente aprende a falar mamãe, papai, fome, medo. Então, você consegue expressar o que você está sentindo e as pessoas que estão em volta de você te ajudam e tudo mais. Tanto que se você conhecer uma pessoa que mora no Brasil, mas que é estrangeira, quando ela está muito brava, ela xinga no idioma materno. Sim, né? sim. Quem tem um avô lá, o italianão, bambino, cazzo e tal, xinga no idioma materno, porque quando a gente fala um palavrão em inglês, não solta, não sai o que a gente quer expressar. Tem uns bons em português. Mas gostoso mesmo é xingar em português. Então, você vê que há uma conexão entre comunicação e neurociência. E aí sempre me intrigou muito essa coisa do por que uma pessoa tem medo de falar em público. Porque se você tem medo de um avião pode cair. Entendo. Ter medo de um leão, o leão pode te atacar. Entendo. Ter medo de falar em público, o que pode acontecer? E aí eu fui nessa ideia de entender o processo por trás de uma pessoa que tem medo de se expressar. Seja para uma plateia, seja para uma pessoa, por exemplo, uma entrevista de emprego. Né? Nossa. Ela tá com uma pessoa, mas ela sente um medo como se tivesse 1000.
quando ela vai ali na resenha, a gente tava conversando ali fora, né? Porque velho que fala balada, acabou, ninguém mais usa esse termo. É cringe, não é isso? Isso, então agora a gente usa resenha. Resenha. Então você vai conversar com uma pessoa e já é complicado. Ou seja, essa conexão na neurocomunicação, ela dá essa ideia do emocional com a comunicação. Muito bom. Gente, e o William, ele é especialista em adolescente, né, William? E eu queria saber, assim, existe diferença entre os adolescentes das décadas passadas para os dias de hoje, né? E até que idade, geralmente, é esperado que a pessoa tenha um comportamento de adolescente? Legal. O que eu vou falar aqui, agora é a hora que o hater vem, tá? Agora é a hora que... Ai, sério? Agora... Não estamos podendo com o Não, hater. mas é o bom. É a hora que cresce, viu? Tá bom. O hater é o cimento do crescimento. Tá Sem bom. não cai, não vai. É assim, ó. Boa parte do adolescente, eu diria assim, uns 70% de um adolescente de hoje e um adolescente da década de 90, um adolescente da década de 70, é a mesma coisa. Tá. Não tem juízo, faz atrocidade, pensa coisa errada, quer testar limites, quer expandir fronteiras. Um adolescente funcional, como nós fomos, como são os desse aqui e como são os outros, né? Então, tem aquele purismo, né? Ai, porque lá, quando eu era adolescente, essas músicas de hoje... Mano, tinha... O raio de suruba já me passaram a mão na bunda. Eu ouvi isso com 10 anos Sim. e tudo bem. E era engraçado. A gente não tinha uma conotação sexual dessa questão. Né? Quando você cresce, você vai aprendendo. E se você volta para as décadas anteriores, você tem a Gretchen, tem a... Sim. Ele tá de olho na boutique dela. É uma música com duplo sentido. Isso é uma cultura brasileira. A gente tem essa coisa. Ou seja, não tem esse puritanismo das gerações anteriores e que esses adolescentes eles são malvados. Uma vez eu estava numa discussão sobre isso e eu peguei uma frase e coloquei descendo a lenha no jovem. O jovem de hoje não respeita, o jovem de hoje não quer saber de nada, o jovem de hoje só quer saber de fazer arte, não respeita hierarquia, falando atrocidades. E aí as pessoas que estavam falando mal do adolescente, é isso, pode crer. Aí eu falei, sabe quem escreveu esse texto? Sócrates, 2000 a.C. Então, assim, adolescente é isso aí, desde sempre. Só que o adolescente de hoje, ele tem uma diferença de todas as outras gerações. Tá. Ele tem informação. Então, por exemplo, você estava na aula de geografia, o seu professor falava assim, Cuiabá é a capital de Santa Catarina. Você fala, tá bom. Aceitava. É isso, meu professor está falando, acabou. Hoje, o aluno tem acesso à informação. Então, se você meter o louco lá para o aluno, ele vai pegar na hora e vai olhar. Ontem eu estava dando uma aula sobre memória. E aí eu falo uma técnica para ter memória, para poder memorizar informações e tal. E aí eu brinquei com eles que uma vez eu tive que memorizar o primeiro coluna da tabela periódica. E aí lá no meio da aula eu falei assim, então vamos lá, segura aí, ó. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Aí o pessoal falou, da hora, tal. O aluno falou assim, conferir aqui, é isso mesmo. Ele tá com o celular na mão. Se eu meto louco ali, cobre, ouro e capim, sei lá. Ele ia falar, não, aqui tá diferente. Tá diferente. O que eu acho incrível. Eu falo muitas vezes para os pais assim, você quer um filho que te dê todas as respostas, que está disponível para você, que tudo que você fala é ordem, você falou, ele está ali pronto para te atender, você quer uma Alexa, você não quer um filho. A Alexa vai fazer isso por você. Crianças e adolescentes têm vontades próprias, têm ideias próprias, têm valores diferentes. Para o adolescente, a gestão do tempo é diferente. Então, uma espinha no nariz, acabou a vida, já era. Não há mais motivo para se viver, porque eu tenho uma espinha no nariz. Então, a gente precisa entender que essa gestão do que é... vai dar tudo certo daqui a pouco, calma, isso aí passa, é diferente do adulto para o adolescente. Só que aí a gente sofria isso na adolescência e a gente esquece. Aí a gente quer tratar um adolescente como um mini adulto. E não é. São duas formas diferentes. E a questão da formação que você falou, biologicamente, essa parte que está atrás da nossa testa, que é o córtex pré-frontal, que ele inibe comportamento, que ele faz gestão de tempo, que ele faz tomada de decisão, ele vai estar pronto dos 23, 25 anos. Então, quando a gente fala assim, o menino tem 14 anos e não sabe tomar uma decisão, não.
É exatamente isso. Não sabe tomar algumas decisões, mas algumas ele consegue. Só que as que ele consegue, o professor quer tomar por ele, o pai quer tomar por ele, a sociedade quer tomar por ele. Quantos pais e quantas mães que não estão nos assistindo, e veja bem, sem juízo de valor aqui, Tá. vamos pensar, né? Eu não quero que o meu filho tenha cabelo comprido. Eu não quero que a minha filha pinte o cabelo de azul. Eu não quero que o meu filho use xadrez com listra. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Então, tem uma parte que eu devo soltar e eu aperto, e tem uma parte que eu devo apertar e eu solto. Então, a hora do limite, eu não dou limite. E na hora do que eu tenho que entender, sei lá, por exemplo, fazer uma tatuagem é uma coisa que é mais permanente. Sim. Então, cabe a conversa. Agora, pintar o cabelo, qual que é o problema? Gente, qual E o problema? É impressionante o tanto de alunos que falam para mim assim, minha mãe não deixa eu vestir roupa de cor diferente. Esse nível. A mãe escolhe a roupa para Nossa, gente. para aluno grande, 15 anos. Muito comum, sim. Tenho 100 exemplos para te dar aqui. Então, entender que o adolescente ele vai ficar pronto lá dos 23 aos 25 nos dá um outro panorama de como que a gente tem que tratar. Então, ele está com uma parte do corpo física, dá para olhar. Se você botar um microscópio lá no cérebro do adolescente, você consegue olhar que não está pronto. Então, é basicamente eu pegar uma criança de 6 meses e pedir que ela saia correndo. Não vai ter condições. Não dá. Fisicamente, Porque ela não está preparada. É basicamente isso. Uau. Bom, e eu queria saber, assim, geralmente você fala do ponto de vista da sala de aula, né? Mas aqui é um podcast corporativo, então eu queria que você falasse como que a gente incentiva, né? Tem a contratação de jovem aprendiz agora está muito grande por causa das políticas e tal. E eu queria saber, assim, se nesse contexto a gente tem alguma diferença, né? Se a gente tem uma abordagem diferente num contexto corporativo, num contexto de sala de aula, como que você diria a respeito disso? Eu vejo que hoje os valores da geração que está ingressando no mercado de trabalho ela é outra. Então, vou te dar um exemplo. Eu venho lá de Mauá, na região do Grande ABC, né? Para quem não está em São Paulo, é uma região vizinha da capital. Sim. E o ABC sempre foi muito conhecido por ter muita fábrica. As fábricas automotivas sempre estiveram lá, e aí você tem uma cadeia, né? Então, você tem a transportadora, o autopeça, tem um monte de empresas que vão permeando essas grandes corporações. O meu sonho, quando eu era adolescente, assim, o que precisa acontecer para a sua vida ser completa? Era trabalhar na Mercedes. Era meu sonho. Você fez Senai também. Né? Fiz. Eu sou formado em mecânica automobilística. Tenho formação disso. Trabalhei no Imetro 10 anos. Então, assim, era uma visão, e nós tínhamos uma visão porque o pai, o vô, o tio, 30 anos trabalhando na Ford, 20 anos trabalhando na Volkswagen. Então, eu sou de uma geração, eu e as gerações anteriores, em que o nosso sonho era ficar 30 anos dentro de uma fábrica. Pra gente isso era sucesso. Por quê? Porque quem trabalhava numa fábrica tinha um carro zero, viajava uma vez por ano de avião. Viu o motor primeiro. Essas coisas assim que era incrível. Então a empresa dava, por exemplo, Dia das Crianças, os filhos desses profissionais, os filhos ganhavam um presente. Sabe? Então, assim, que legal, isso deve ser muito bom. E o meu pai sempre foi pedreiro. Então, eu nunca tive isso. E os meus amigos que tinham o pai trabalhando na fábrica ganhavam um monte de presente. Então, nossa, eu quero fazer isso. Só que hoje, o adolescente, ou o jovem, se a gente puder usar um jovem adulto ali, quando dos 18 aos 25, que é esse profissional que está entrando no mercado, ele não vende mais a vida dele para uma fábrica. Ele acha isso meio bobo. Vou ficar trabalhando 30 anos numa fábrica? Tá maluco? Jamais. Quer trabalhar aqui 2 anos, aprender e crescer e voar. E abriram-se outras possibilidades. Há poucos anos atrás, se você quisesse estudar, você tinha medicina, direito e engenharia. Sim. Os perdidos como eu estudar administração de empresas. Era o que tinha. Hoje, tem meninos milionários, meninas milionárias jogando videogame na internet. Sim.
Ou seja, o mercado de trabalho é outro. Outro. Então, assim, se eu entendo que eu vou catar um adolescente, vou botar numa empresa e ele vai dispensar 15 anos da vida dele na minha empresa, eu tô errado. Eu não vou conseguir, porque o pensamento é diferente. Então, há um choque de geração. O chefe hoje é aquele que acha legal 20 anos de empresa. O funcionário dele não acha. Então, se esses dois não conseguem se compreender, as políticas vão ser complicadas. E aí, hoje, se abre muito a possibilidade de quais são os benefícios, o que está... Então, aquela coisa assim, você vai virar 20 horas... O cara fala, não quero. Eu tenho outros valores. E veja bem, eu não estou aqui dizendo que é melhor, que é pior. É diferente. Eu não posso tratar diferentes como iguais. Tá errado essa ideia. Ou seja, no mercado corporativo, o mais saudável com esse tipo de público é você entender que para ele valor é ele trabalhar perto de casa, é ele poder ter o final de semana livre, é ele poder viajar, é ele poder ter experiências. Quantas empresas hoje que usam até maldosamente, o cara põe mesa de sinuca, põe não sei o que lá, põe frigobar, põe videogame e arranca o couro do cara. E ele tá feliz assim, porque essa coisa, eu trabalho numa empresa muito descolada. Que tem videogame. E aí você começa a pegar as maiores corporações do mundo, o que os caras fazem? Não, trabalha o horário que você quiser. Você trabalha no Google lá, traz seu pet e não sei o quê. Mas tem um preço isso. Tem. Entende? Tem um outro lado. Por isso que não dá pra gente comparar. Colocar no mesmo lugar. É diferente. E se eu sei que é diferente e trato como se eu estivesse na década de 90, tomei. Eu não vou ter produtividade desse novo profissional que está entrando no mercado. Nossa. E olha, eu queria até aproveitar e trazer uma situação verídica. Isso aconteceu numa empresa que eu trabalhei. Tinha uma pessoa que era jovem aprendiz e ela é liderada por uma colega minha. E ela passou uma atividade e essa pessoa, essa jovem aprendiz falou para ela assim, mas eu não vou fazer isso, porque isso é muito chato. Ela falou, mas tem que fazer. É chato, mas é processo, precisa fazer. E aí eu vejo muita coisa, assim, uma preocupação às vezes, principalmente da área do RH, tudo, em tentando agradar esse colaborador mais jovem. E aí eu queria saber até que ponto isso contribui, porque para gerar um colaborador mimado e às vezes até infantilizado, porque tem uma preocupação muito grande de precisamos agradar. E aí eu queria saber de você até que ponto isso é... Legal. Né? Eu tenho uma plataforma que lá na plataforma, os meus alunos são pais, mães e professores de adolescentes. Então, a ideia é uma plataforma que ensina as pessoas a se comunicarem com o adolescente. E lá eu uso um método que eu chamo método ALE. Amor, limite e estímulo. Sim. Então, assim... adolescente eu tenho que... rédea curta, não pode dar boi, tem que pegar ele não pode ficar em cima. Não sou seu mano, não sou seu parceiro. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então eu tenho que deixar o adolescente fazer tudo o que ele quer e assim é a vida. Uhul, faz o que você quiser. Então, é o outro extremo. E aí a gente tem que aprender que, assim, entre 8 e 80, existem 72 possibilidades. Sim. Eu preciso trabalhar se eu pegar, assim, um gradiente de possibilidades, eu tenho um meio termo aqui. Então, por exemplo, dentro de casa, eu sempre falo, dá muito amor, só que também dá limite e também dá estímulo. Então, muitas vezes, é muito comum, assim, o adolescente, 15 anos, que não sabe fazer um arroz. Nossa. Mas aí eu pergunto pra você, a culpa é do adolescente? Alguém acha que o adolescente vai acordar um dia com uma iluminação mental, alinhou o chakra, e aí ele vai falar assim, tenho que fazer um arroz hoje. Não vai acontecer isso. O que vai acontecer? Você tem o estímulo. Meu irmão, você já tem 15 anos, vamos fazer um arroz aqui. Só que aí a gente entra num outro ponto, que é, será que esse pai, será que essa mãe está pronto para ter um filho totalmente independente, na qual a função dele se perca? Porque enquanto eu dou comida para o meu filho porque ele não sabe fazer, eu tenho um certo controle.
Enquanto eu dou o dinheiro, eu tenho um certo controle. Enquanto eu falo para ele para onde ele tem que ir, eu tenho um certo controle. A partir do momento que ele está independente, eu já não tenho mais. Eu estou pronto para falar assim, meu filho, ele não precisa de mim para nada. Eu sou desnecessário na vida dele. Não dispensável, mas eu sou desnecessário. Então, olha o conflito que tem aqui, né? Mas eu dei uma volta para responder a tua pergunta, que é o seguinte. E esse profissional dentro da empresa? Mesma coisa. Eu acho que a empresa do século XXI, ela precisa criar ambientes saudáveis. Então, por exemplo, há pouco tempo atrás, bullying, abuso físico, abuso mental, era uma coisa que acontecia. Você estava trabalhando, e os caras rachavam e era isso. Hoje, felizmente, as gerações já não aceitam mais isso. Eu sempre dou um exemplo assim. Chega perto de uma criança de 8 anos e solta uma frase racista perto dela. Nossa. Ela te corrige na hora. Aí eu vou dizer que essa geração está pior? Se ela tem uma consciência com 8 anos que tem marmanjão que não tem, né? Chega para uma criança e fala uma frase misógina. Isso não é coisa de mulher. A criança te corrige na mesma hora. Eu tenho uma enteada de 13 anos que um dia eu falei assim para ela, imagina assim que tem um casal lá, tá, menina. Ela falou, mas por que menina e menina? Aí eu falei, você tá certo. Imagina um casal que você quiser. Sim. Então, veja que é muito mais evoluído. Só que, de novo, se eu pego esse público, coloco numa empresa e quero pegar as regras de 1990, não vai funcionar. Então, hoje é assim, você estimula a produtividade daquele profissional jovem, mostra para ele assim, ó, você vai fazer, você tem capacidade, estou aqui. O amor, né? Então vamos usar amor entre aspas, porque é diferente do amor dentro de casa, né? O chefe não precisa amar o funcionário. O ideal é que não aconteça isso de verdade. Não, até no sentido, né, de filho, essa coisa, não precisa. Não tem essa história, somos uma família. Conversa fiada. Eu conto ou você conta, né? Então, assim, não precisa disso, mas tem que haver um amor intelectual, uma coisa assim. É o amor do professor pelo ensino do aluno. Ali, você vai aprender e tal. Desenvolvimento da pessoa. E precisa ter o limite. Então, você tem o amor, você tem o estímulo e você tem o limite. Então, cara, olha o tanto de coisa que você pode ganhar aqui. Mas a vida é isso aí. É o ônus e o bônus. Fazer a coisa chata. Tem que pegar o busão, às vezes tem que fazer o relatório, às vezes tem que fazer não sei o quê. Então, por exemplo, eu tô aqui falando, eu gosto, amo estar aqui, nossa, não queria estar em outro lugar agora. Se acabar esse negócio, você falar para mim, faz um relatório do que a gente conversou, você acabou comigo. Eu procrastino, eu sofro. Eu falo para os meus clientes, não me paguem enquanto eu não mandar os relatórios, porque aí eu já não faço mesmo, porque eu procrastino. É uma coisa que me incomoda. É o meu jeito. Então, se alguém que está trabalhando comigo, lá o chefe, ele entende isso, ele sabe como me motivar. Pô, põe o William para falar que ele vai embora. Eu não preciso nem me preocupar com ele. Só que o William tem que fazer o relatório. Vou te dar um prazo estipulado, assim que você fizer, você vai ter essa recompensa de receber um bônus. Então, é papel do líder entender com quem que ele está trabalhando e quais as melhores práticas. Então, hoje, aquele chefe que manda e cala a boca e a porta da rua é a serventia da casa, pô, adolescentes não funciona mais porque ele fala, é mesmo. É verdade. Obrigado, tô indo embora. Fala, não tá satisfeito, pede as contas. Ele desliga o computador e vai embora. Ontem eu vi uma menina que ela falou assim, adolescente pede a demissão no primeiro dia de emprego. Era a matéria. O algoritmo me manda muita coisa de adolescente, porque eu fico pesquisando e tal. E aí pediu demissão no primeiro dia. Aí você viu os comentários assim, esse adolescente não quer saber nada? Aí eu fui ler a matéria, né? Para entender o propósito daquilo. A menina chegou no emprego e aí ela começou a fazer um monte de coisa que era desvio de função. Tipo, eu não lembro bem, mas ela vai ser vendedora. Você tem que limpar, você tem que fazer isso, você tem que subir, você tem que contar o estoque, você tem um monte de coisa que não era da função dela. E aí ela começou a conversar com as pessoas e informaram ela que trabalhavam 3 pessoas para fazer isso que ela estava fazendo. No primeiro dia ela pediu conta. Ela tá errada? Claro que não. Não Desculpa se eu não quero ser abusado.
Não combinaram isso com ela na entrevista, né? O que não quer dizer que não tenha nenhum adolescente vagabundo que não quer saber de nada. Mas tem adulto também, isso é do ser humano. Isso não é do adolescente. E não é adolescente de hoje. Por isso que eu falo que isso dá treta, tá? Pode preparar que esse é o diretor. Já tira o corte aí, diretor. Esse aí é a hora que podendo com o hater. É a hora que o bicho pega. Porque as pessoas me falam assim, não, porque no meu tempo, aquele viés saudosista que na década de 90 era um inferno. Eu queria ter nascido hoje com internet, com Wi-Fi, com tudo, sabe? A gente tava falando do podcast do Mano Brown. Antes de entrar, né? Sim. Aí, uma vez foi o Taíde no podcast do Mano Brown, que é um baita de um episódio. Ouçam. E aí, por exemplo, hoje, você tá no Capão, você pega um metrô, você tá no centro de São Paulo em, sei lá, 30 minutos. Rapidíssimo. Tinha que pegar 7 ônibus pro cara vir pro centro de São Paulo. Era uma viagem, era uma coisa assim absurda. E o década de 90 era melhor? Por favor, não era. Não era. A gente, para pagar uma conta, você ficava 1h30 na fila do banco. A vida como um todo, ela sempre é mais difícil na geração anterior. É o que eu sempre digo. Eu nunca vivi um dia da minha vida sem energia elétrica. Já viveu? Não, só quando acabou. Sim, não, mas num lugar que não tem acesso. Não. Desde que eu nasci, apertar um botão e acender a lâmpada é normal. Teve. O meu pai, ele viu energia elétrica com 15 anos de idade. Então, para ele, eu sou um Nutelinha. Eu nem sei o que é acordar 5 da manhã com a lamparina e carpir, plantar a coisa. Eu não tenho ideia do que é isso. E eu vou dizer, mano, eu passei uma vida difícil na infância. Só que o meu difícil é um difícil com banheiro, com água encanada, com eletricidade. O meu pai foi um difícil mais difícil. Difícil raiz de verdade. Só que o pai dele veio não sei da onde, fugindo de guerra. Então, meu pai não tem linha. Meu pai nunca viu uma granada, uma bomba, um negócio desse. Sabe? Só que o meu bisavô, ele não fugiu da guerra, ele ficou na guerra. Entende? Então sempre é pior o mundo antigamente. Esses dias eu estava fazendo um levantamento. O brasileiro hoje, em 2023, ele tem uma média de vida, homens e mulheres, porque mulher tem uma média de vida maior, mas homens e mulheres misturados, na média do Brasil, 76 anos vive um brasileiro hoje na média. Em 1900, ontem, né? Se a gente pegar a história do mundo, 1900, ontem. Quantos anos você acha que era a média de um brasileiro? Era pouquíssimo. Acho que era uma coisa de, nem 60, acho que era. Nem 60. 29 anos. Ontem, a expectativa de vida do brasileiro era 29 anos. Tem até um recorte de jornal muito legal. Da velhinha. Idosa de 42 anos é atropelada. Eu seria uma idosa, Isso. gente. Por quê? Se você tem uma expectativa de 29 anos... né? Então, às vezes, a gente ouve falar assim, porque antigamente era mais legal, antigamente era melhor. Cara, não era. Esses dias, um apresentador, que eu não vou falar o nome aqui pra gente não gerar polêmica, escreveu assim lá no Threads. Eu tenho saudade do tempo que não tinha rede social e que o mundo andava devagar. Onde você está escrevendo isso? Com milhares de pessoas comentando a mesma coisa, entendeu? Porque a informação era elitizada. Para eu falar o que eu estou pensando, eu tinha que ir lá no Fantástico, eu tinha que ir no Faustão, ou comprar no Gugu, comprar Era muito caro. Hoje eu pego meu celular e exponho a minha opinião. Dá um monte de problema, tem opinião extremista, tem opinião errada, aumentou a fake news? Aumentou. Mas é o ônus da liberdade de poder se comunicar. Ou então a gente fecha tudo isso, só um canal se comunica e comunica do jeito que ele acha certo. Então eu vejo que até os problemas que a gente tem na geração atual, eles são efeitos de uma coisa boa. Sim. O mundo, em qualquer aspecto que você olhe, ele evolui. Pega direito das mulheres, a mulher sofre pra caramba em 2023. Mas pega o sofrimento que a minha mãe teve como mulher. Pelo amor de Deus. Pega o sofrimento que a minha avó teve como mulher. Então, tudo está evoluindo. Tudo está melhorando. Estamos no paraíso? Não. Estamos no livrinho da Testemunha de Jeová? Sabe aquele que o cara faz o carinho no tigre? Não estamos ainda. Mas a gente está evoluindo, sabe? E a gente vai evoluir mais quando a nossa geração,
com ideias antigas, morrer. A gente vai perecer logo, logo. E o que eu falo para o adolescente? Escuta, hoje você está sendo oprimido por esse monte de ideia. Sabe o que você vai fazer? Você vai crescer e vai oprimir a próxima geração. Então, presta atenção nisso. A tua geração não é melhor que a minha, nem pior. É diferente e a gente precisa ter inteligência. Se você aprender com a minha experiência e eu aprender com a tua juventude e ficar atualizado, a gente une o melhor dos dois mundos e cresce junto. Agora eu posso assim, não, porque lá no meu tempo eu brincava na rua. Brincava na rua porque não tinha celular. Se tivesse celular, não brincava. Né? Então, o mercado corporativo, enquanto ele não entender isso, ou as grandes empresas que já entenderam isso, o que ela faz? Olha, venha para cá, somos muito legais, tem sinuca. A pessoa entra e lá ele arranca o couro e o cara tá feliz. Ele deixa o couro dele lá no trabalho e ele ainda agradece porque ele trabalha numa empresa que tem Heineken no frigobar. Meu Deus. E bom, e do ponto de vista do treinamento oferecido para os colaboradores mais jovens, você acha que deve se assemelhar ao contexto de sala de aula acadêmico, não? Como que você enxerga isso? Outro ponto para a gente arrumar treta. A imensa maioria das aulas que é dada nas escolas e a imensa maioria dos treinamentos que são dados nas empresas não tem serventia alguma. Você vai arrumar treta comigo. Não, mas assim, a ciência trabalha com dados. Né? Meu Deus. Vou te dar um exemplo. Peguei uma escola, que eu dou aula, teve a semana de provas, cheguei num professor e falei para o professor, você me arrumaria a prova que você deu para os alunos da sua matéria? Você me disponibilizaria a prova? E eu quero fazer um experimento social? Tá. Ah, claro, beleza. Me deu. Uma semana depois, eu falei, gente, prova surpresa. Aí todo mundo, não sei o que e tal. Eu falei, prova surpresa, vem comigo. Só faz. Peguei a mesma prova e dei para os alunos. Em média, 30% a menos de performance. O cara que tirou 10, em média, ele tirou 7 na prova. 30% abaixo. Uma semana. Uma semana. Por quê? A gente faz aula para fazer prova. Fez a prova, esquece. Eu, às vezes, a minha enteada tem 13 anos, acho que está no 7º ou 8º ano. Você vai pegar a lição, você fala, eu não sei fazer. Como eu, que sou formado no ensino médio, não sei fazer o que ela está fazendo no ensino médio. Não sabe. Porque eu não aprendi. Porque eu decorei para fazer prova. Então, lembra quando o Vampeta foi jogar no Flamengo, ele falou assim, eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. Então, assim, o aluno finge que estuda, o professor finge que ensina, o Ministério da Educação finge que solta dados que os alunos estão aprendendo e a gente vive num lugar que ninguém sabe nada. Cara, assim, eu tenho uma aluna que é italiana. Tava dando aula, ela tá fazendo intercâmbio, tá fazendo aula comigo. E ela falou assim, é que eu tenho vergonha de falar o português errado. Eu falei, filho, o brasileiro fala português errado, fica tranquilo. Pode falar errado que eles não vão perceber. Né? Então, assim, a gente forma um monte de gado. Forma no volume. Solta. Falando aqui do estado de São Paulo, onde a gente está, né? Os governos que a gente tem nos últimos 20, 30 anos nunca se preocupou com educação. Fala assim, nossa, vamos formar alguém que o cara sai do ensino médio na escola pública e ele vai prestar Harvard. É boiada, é tipo forma, aí ele vem lá e fala assim, 5.000 alunos formados no ensino médio, mas formado com, assim, analfabeto funcional, Sim. Tem erros gravíssimos nisso. E o treinamento das empresas é muito assemelhado a isso. Então, muitas vezes se faz um treinamento para mostrar. Olha, gente, fizemos um treinamento. Horas de treinamento. Que animal você é no treinamento? Sabe, essas coisas, cara, que de verdade não funcionam. Não é uma coisa que o cara sai dali e fala assim, agora você dá na mão desse cara um negócio ali, sabe? Então, quando a gente entra e conversa e entende a necessidade, você vai ver que a necessidade daquela pessoa, muitas vezes é uma necessidade emocional.
ela está desenvolvendo uma ansiedade, um burnout, um problema, Sim. e a gente está treinando ela o sistema. Ah, vamos ficar bom no sistema. E esquece do básico. Essa história que a gente ouvia muito antigamente, que era, você tem que deixar o teu emocional lá fora, tua vida pessoal. Entra aqui você é profissional. Cara, isso é um absurdo. Impossível, né? Teu filho está no hospital, internado, você fala, não, bati o meu cartão, tudo bem. Produtividade, aí a hora que eu bato o cartão para ir embora, eu fico triste de novo, que o meu filho está no hospital. Isso não existe. Não existe. E as empresas que entendem isso estão na frente. Que lá, de novo, vou usar o exemplo aqui, Google, Apple, essas big techs, o que elas fazem? A pessoa pode levar o filho, a pessoa leva o pet. Da hora. Tem um Trampa dia em casa. mais tranquilo para você resolver problema. Então, assim, eu dei uma equilibradinha emocional, agora eu posso descer o caibro, né? Mas olha o trabalho emocional que está sendo feito. Essas empresas já se ligaram nisso. Ou seja, os treinamentos das empresas precisam ter eficácia. E você só tem eficácia quando você mede. Então, assim, eu preciso melhorar o emocional, porque aquele cara vai produzir mais. Ele vai estar mais acolhido, ele vai entender melhor o que está acontecendo. Você acha que uma mãe que deixa um bebê com uma vizinha para cuidar, porque não tem creche, não tem nada, ela vai trabalhar e produz pra caramba. Entende? Aí eu Liga a cada 5 minutos, né, para saber. Aí eu dou treinamento para ela de como mexer no sistema. Ou treinamento que todo mundo se abraça e grita. Que animal você é? Eu sou uma águia. Ninguém é caramujo. Todo mundo é águia e... Sim. Né? Ninguém é tartaruga. É isso. Então, assim, eu vejo que a gente precisa evoluir nisso. Para parar de essa coisa... Eu finjo que faço e o outro finge que gosta. Eu vou ser bem sincera. Essa é uma das partes que eu não gosto muito da minha área. Essa é a parte que o pessoal contabiliza horas de treinamento. É isso. Né? O diagnóstico, os 5 passinhos para trás que você precisa dar. Mas então, olha, a hashtag fica a dica, viu, colegas? Vamos evoluir nessa situação. Bom, e aproveitando, eu queria falar sobre a superficialidade. Então, por exemplo, é uma coisa assim que eu tenho notado, tá? Eu tenho notado, falando por mim. Parece que o jovem, ele faz uma pesquisa no Google e o que tá lá para ele tá ok. Então, assim, eu sinto um pouco de falta de aprofundamento nos assuntos, né? Então, a coisa fica mais, assim, superficial. E aí, eu queria saber, como que a gente incentiva, né, para que eles tenham mais sede de aprofundar num assunto, né? Como que eles... Essa insatisfação, eu quero saber mais, né? É uma percepção minha. Que eu concordo. Então, não é a percepção de outras pessoas. Eu concordo, mas eu só ponho um adendo. Tá. O brasileiro de todos os tamanhos faz isso. Ah, tá bom. Não, de verdade. Sabe, se a gente pegar uma prova de conhecimentos gerais, for ali no centro e der para 100 adultos, eu duvido que vai ter mais que 7, que 6 de nota. De novo, é um problema estrutural. E a gente é aquela coisa, eu dou uma lida e tá bom. Eu faço porque tem que entregar o trabalho. Eu acho que culturalmente o Brasil tem isso. Estou falando do Brasil porque eu nunca estudei de outros países. Acho que deve ter em outros lugares, mas eu estou falando daqui porque é a nossa realidade. Só que o adolescente ele tem um problema ainda. Ele tem um dificultador nisso. Antigamente, para eu ser raso, eu tinha um movimento de... tem que ir na biblioteca. Até para ser raso... Era difícil. Procurar a Barça. Então, eu tinha que ir lá, tinha que ler, tinha que não sei o que e tal. Hoje, o fato dele saber que a informação está ali, tira a motivação de... Para que eu vou decorar os rios que fazem o leito direito do Tietê, o rio que faz o leito direito do Amazonas? Para quê? Se você me perguntar isso, eu abro meu celular e te respondo na hora. Qualquer coisa que você quiser. Então, eu acho que saber que está ali... dá uma relaxada. Tá. E é uma percepção que é real. Eu só não acho que seja só do adolescente. Eu acho que o brasileiro como um todo é muito isso. Agora, o que eu falo muito
pros adolescentes sobre isso. Eu falo assim, na média, a população é superficial. Se você for um cara aprofundado em uma coisa, veja bem, tem 1 trilhão de temas no mundo. Se você pegar e for aprofundado, e eu gosto de ensinar para eles o conhecimento em T. Sim. Então você aprofunda em e aqui na superfície você sabe um monte. Isso. Então assim, eu sou aprofundado em neurociência. É onde eu estudo, onde eu dedico a maior parte, 80% de tudo que eu estudo, tudo que eu leio, de todos os cursos que eu faço, do meu mestrado, neurociência. Só que 20% tem geografia, história, filosofia, política, futebol, game, música. futebol. Então lá eu sei escalar o time que ganhou lá na Copa de 94, que é uma coisa inútil, mas é uma cultura, é legal. Né? A gente estuda, às vezes as banalidades fazem parte, mas elas estão aqui, ó, na beira. O aprofundamento, uma coisa só. E aí eu falo para eles sempre assim, essa é muito boa para falar com os adolescentes. Eu falo assim, vocês acham que é melhor ser especialista ou generalista? Normalmente, 100% da sala fala generalista. E olha que difícil você ter unidade em alguma pergunta, né? Uhum. Todo mundo. Normalmente, a sala inteira leva, não, generalista. Uma pessoa que mexe com as coisas, com tudo, eu falo, show de bola. Você infartou agora, tem um clínico geral e um cardiologista. Você quer passar por quem? Ah, pelo cardiologista. Então não faz sentido isso aqui. Então nós estamos num papo de louco aqui. Você acha que é melhor generalista, mas na hora que o perrengue acontece, você quer passar com o especialista? Aí, então é especialista. Eu falo, no mundo globalizado, você ser especialista, você serve para quê? Para nada. Ah, eu sei cardiologia, não sabe postar no Instagram? Rodou. Ficou para trás. Aí eles falam, então ferrou. Então não tem nada. O que faz? Pois é. Eu não preciso ser eu posso ser Eu posso ser especialista e generalista. Obviamente. Especialista num assunto e generalista em vários. E aí, sabe o que vai acontecer isso? Você vai ganhar mais. Você vai ser chamado para falar sobre o teu assunto. Você vai aumentar a tua autoridade. Você vai crescer profissionalmente. Você vai crescer como pessoa. Né? Você vai ter dinheiro. Porque é muito... dinheiro, não precisa de dinheiro. Primeiro que quem tem fala isso, né? Nunca vi o pobre falando. Agora, sim, o cara desenvolveu uma doença muito problemática, ele vai nos hospitais de ponta. O pobre morre. Tive uma tia recentemente aqui, estava tratando um câncer e morreu. Ficou na fila, não deu tempo de fazer quimioterapia. Morreu na fila. E acabou. E a gente vê casos e casos aí de, às vezes, pessoas famosas vão para o hospital. Você fala, mano, não tem como curar. E cura. Usa da mais alta tecnologia. Então, eu falo assim, você vai poder ser bem-sucedido, ter dinheiro, exatamente para que você tenha uma vida boa. Você possa ter acesso ao melhor da medicina, ao melhor das coisas. Agora, se você cair na história de que eu posso ser raso, ou cair na história de que eu só tenho que ler uma coisa, você vai se prejudicar. E aí eu mexo com o quê? Com a dopamina daquele jovem. Aí ele fala, então vou poder ter um carro se eu estudar bastante. E aí às vezes fala, mas aí você está trocando um carro por ele estudar. Ele tem que estudar porque ele quer. Quem que estuda vou estudar. Só porque eu acho legal. Todo mundo estuda para fazer. Tem um emprego bom. Então o que eu quero às vezes mostrar para eles, principalmente nas escolas de periferia, e eu tenho uma coisa muito... que eu agradeço muito na minha vida, eu dou aula numa escola que custa R$7.000 a mensalidade do ensino médio. É o rico do rico do rico. E dou aula na periferia de Mauá. Então, a busca desses dois públicos ela é diferente. Né? Agora, quando esse menino ali que eu falo para ele assim, você tem droga e crime para ir. São os dois caminhos que você tem hoje para ir. Eu só vou te abrir mais uma porta. Tem ciência, dá para ganhar mais que o traficante estudando. Agora, se você quiser ser traficante, eu não posso amarrar tuas pernas, não tenho o que fazer. Eu só quero te dizer que há um outro caminho que a gente pode seguir. É mais difícil, é mais complicado, só que ele é mais longevo, a chance de dar problema é menor que esse lado aqui. Uau! Meu Deus. Bom, e tá quase acabando, viu?
Vamos lá. Ainda do ponto de vista corporativo, eu queria saber o que é de mais precioso que a gente pode extrair justamente nessa convivência entre gerações. Dando uma resposta muito curta para você, a troca. Ouvir. Não achar que porque eu tenho 37 anos eu sei mais que o menino de 14. Algumas coisas eu sei mais. Sim. Outras coisas eu sei menos. Sabe? Então, às vezes, assim, uma música, né? Eu falo, porra, o Led Zeppelin é muito melhor. Cara, velho, isso aí tá ultrapassado. Sabe? Pra mim, Led Zeppelin é a maior banda da história da música. Mas tá ultrapassado. Então, eu ouço aquilo ali que eles estão ouvindo e falo, cara, eu ouço um som diferente. Quer ouvir? Tem uma batida até parecida aqui. Aí põe uma música. Aí ele começa a ouvir, ele acha legal. E aí eu ouço dele, eu sei o nome, eu troco. Então, se a gente, eu sou bom porque eu tenho 37 anos, não vai conectar. E sem conexão não tem produtividade, não tem crescimento, não tem conhecimento, não tem nada. De novo, eu finjo que ensino e ele finge que aprende, faz uma prova, decora e acabou. E vamos ficar fingindo que a gente está ensinando alguma coisa. E também tem a possibilidade de não sair da própria bolha, né? Isso, exatamente. Não sair da própria bolha. William, infelizmente estamos acabando. Que bom. Se ficou o infelizmente é porque foi bom. Nossa, então eu queria considerações finais, o que você gostaria de, enfim, de repente acrescentar em alguma coisa, o que você... Vamos lá. Eu só queria dizer que me sigam nas redes sociais, tá? Isso aí eu vou perguntar em seguida, isso aí. Então vou pular essa parte. Finge que eu não falei. Assim, comunicação não é só falar. Se você escrever comunicação lá no teu celular, vai vir os emojizinhos lá. Né? Quando você escreve uma palavra, aparece um emoji. Que emoji é da comunicação? Um megafone, uma pessoinha falando, microfoninho. Um microfone, que é um pedaço da comunicação. Tinha que aparecer uma orelhinha. Sabe, assim? Do tipo, escutar, prestar atenção. O que o outro está falando? E até eu falo para os alunos, assim, eu falo assim, é até uma malandragem isso. Eu escuto com atenção, a pessoa vai me dando pista do que ela gosta, de por onde que ela vai, os termos que ela usa. Aí eu uso esses termos com ela, eu destravo, eu acesso aquela pessoa. Nossa, como ele é maravilhoso, como ele é inteligente, ele acessa as pessoas. Não, eu só presto atenção. Estou escutando, estou prestando atenção. Então, lembrar que comunicação não é só falar. É também ouvir, é interpretar, é prestar atenção, é estar presente na conversa. É ouvir de fato o que o outro está falando. Né? Às vezes eu chego para você e falo assim, ei, como você está? Você fala, estou trabalhando muito. Eu falo, estou trabalhando muito. Tô correria. Tô correria. Tô com problema na família. Problema na família. Eu fico uma hora conversando com você e cada um falou de si. Você fala, estou na correria. Eu falo, é mesmo, Josi? Como é que tá a correria? O que está mais pegando aí? A gente não sabe nem responder essa pergunta, porque a gente está tão acostumado a falar e o outro fala, cada um fala de si. Eu brinco que é igual quando a gente vai naquelas lojas que o pessoal oferece cartão, você fala, quero fazer. Aí a pessoa fala, não sei agora. Não sei. O que faz nesse ponto, né? Nunca passei dessa fase. Então, ouvir, criar conexões reais com adolescentes, com crianças, com adultos, né? Eu acho que é o ouro do negócio da comunicação. Uau! Bom, e como que o pessoal faz para te encontrar, William? Gente, encontrem o William. Encontrem o William. Eu estou em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Orkut, ICQ. Estamos em todas. Estamos em todas as redes sociais. Meu nome é ruim de escrever, então às vezes a pessoa erra a letra, não acha. Se você colocar na busca neurocomunicação, você me encontra, é a primeira conta que aparece lá na neurocomunicação. Então, bota a neurocomunicação lá que você me acha. Tá, e hora. Aí quem quiser ser mais específico, como que é seu arroba? Que eu vou colocar aqui @william.borghetti. Tá bom, mas Borghetti com GH, é ruim. William com 2 L's e Borghetti com 2 T's. Eu vou colocar com escrito. GH é ruim. Com M. Falar o nome é uma dificuldade. E pior que o meu outro sobrenome é Torres. E eu falei pro meu pai, por que você não me colocou Paulo Torres? Pronto. @Paulo Torres, @Roberto João. Torres. Pronto, já tava. Mas ficou esse nome aí, é nóis. Vamos isso seguir aí. com ele. William,
Nossa, muito obrigada pela sua presença. Eu estou muito feliz de verdade, viu? Eu Nossa, também. que Papo conversa. Dá vontade de ficar aqui mais tempo, né? Nossa, e vão ter outras oportunidades, hein? Diretor, tá gravando essa parte aí, né? Tá convidando, depois fala só por respeito. Não. Aí a gente tira o corte e fala aqui, ó, mentiu pra nós lá no dia. Né? Aparece lá em casa e na verdade era... E nunca aparece. Nunca aparece. Vamos tomar o café, Isso. vamos marcar o café. Nunca marca. Não, mas eu tô prometendo para vários. Ai, meu Deus. Publicamente. Vai acontecer. Então, muito obrigada pela sua presença, de verdade. Olha, vou até relembrar aqui, professor Rodrigo, muito obrigada pela dica, adorei. E é isso. É nóis. Muito bem. Então, tá bom. Olha, gente, então, aproveitando que a gente está finalizando, continue acompanhando, né, as outras publicações aqui da DCC. Tem outros podcasts aqui no YouTube também. Caso você queira entrar em contato conosco lá pelas redes sociais, é @DCC Educação, sem cedilha e sem acento, .corp. E caso você queira entrar em contato conosco por telefone, que também é o WhatsApp, é 11 9 7969 4490. Muito obrigada e até as próximas. Tchau, tchau.